Olá, que alegria e a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. Hoje é quinta-feira, dia da palavra, juntos fazermos grupo de reflexão. Não podemos reunir, não é mesmo? Porque não é possível as nossas reuniões, nos encontrarmos juntos. Então, por isso, é um dia de meditarmos a palavra. Talvez você junto com alguém aí nos meios de comunicação se encontre para podermos, então, vivenciarmos a experiência da fé. E nesses dias, o dia da palavra, os grupos de reflexão, escolher um profeta. Estamos trabalhando sobre o profetismo, os profetas e o profeta Elias. O profeta Elias é um profeta que nos ajuda a vivenciarmos a experiência de Deus e a podermos viver o amor do Senhor na nossa vida. Então, veja bem, Acabe, não é isso? Casado com Jezabel. Então, veja bem, trocaram Deus, amavam a Deus, seguiam a Deus, ouviam a sua palavra, e de repente troca, construindo outro altar, para outro Deus, outro culto. Então por isso entra aqui um grande conflito, não é isso? E veja bem que afastaram-se completamente de Deus, mas teve consequência o afastamento. A fome chegou, a situação de dor e de sofrimento chegou. E então, por isso, é preciso voltar-se para o Senhor, voltar-se para Ele. E então, é importante porque Elias pediu para convocar Israel a viver a fé, a experiência. E olha que 450 sacerdotes de Baal encontraram-se com Elias lá no Monte Carmelo. Ainda existe esse lugar hoje lá, a gruta, onde aconteceu um grande buraco e lá embaixo o rio, o mar. E então se reuniram para poder inventar esse desafio. Qual Deus é o Deus verdadeiro? O Deus do deserto de Israel, Yahvé ou Baal? Então, por isso, houve uma grande discussão sobre isto. Mas era preciso ter uma prova. E então, veja bem, pediu que mandasse fogo do céu para consumir o sacrifício. E então, os sacerdotes de Baal, 450, clamaram a manhã inteira, até o meio-dia, e nada aconteceu. Então, por isso, houve da parte de Elias depois um silêncio. O silêncio, a gente escuta a Deus. O silêncio é determinante para podermos ouvir quais os sinais de Deus diante das situações que vivemos. Numa pandemia como esta, sem o silêncio, nós jamais compreenderemos o que Deus de fato quer dizer. E então os sacerdotes de Baal gritaram freneticamente a manhã toda e nada aconteceu. Mas quando Elias então rogou a Deus para que ele mandasse fogo do céu, e então de fato aconteceu. E então, diante disso, os 450 sacerdotes de Baal foram todos lançados morro abaixo, porque estavam contra Deus, porque haviam construído outro Deus, outro ídolo para si. Então, por isso é importante para nós, nesse período, como é que é o Deus nosso, como estamos vivendo, e tomar cuidado para não construir ídolo. Construir ídolo é, de fato, deixar Deus de lado e apegar-se a um ídolo. Pode ser o dinheiro, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma pessoa. Enfim, os ídolos são vários. Então, a você que escolhe. Então, veja bem, a presença de Deus é vida. A presença de Deus fortalece. A presença de Deus, de fato, nos ajuda a construir um mundo cada vez melhor. Por isso, então, na sua meditação com os grupos de reflexão que você fará nesse dia, que tenha sempre presente
que é preciso unir-se a Deus, amá-lo, querer bem e, de fato, não abandonar. Porque o abandono de Deus nos traz consequências não agradáveis, mas de fato nos ajuda a vivenciarmos a experiência do amor. Então, que você tenha uma boa quinta-feira, um bom grupo de reflexão. E a pergunta é: quais os ídolos, não é mesmo? Que você observa que hoje se tem, que as pessoas são capazes de tão facilmente abandonar a Deus para seguir aos ídolos. Muita paz, alegria e esperança e vida nova no seu coração e na sua vida. Amém.